A Stellai voltava a ser campeã. Depois de bater na trave algumas vezes, o time Academy conquista a Copa Bagual. Torneio que se tornou tradicional no Tier 3 do Valorant e que revelava ali o futuro de alguns jogadores. Uma formação que já não contava mais com Madara, aposentado, mas que mostrava que ainda poderia ir muito longe. Mano, hoje eu vim dar um comunicado aqui pra vocês, tá ligado? Sobre meu futuro aqui como um atleta de Valorant, mano. Já faz um tempo já que eu, mano, não sou feliz jogando Valorant, tá ligado? E conversando com esse lá e conversando com um pouco com a minha família também, eu decidi que eu não quero mais jogar Valorant profissionalmente, tá ligado? Eu não consigo, não quero mais. Mas ainda assim, vou continuar por volta do cenário. Vou continuar trabalhando com esse lá em outras coisas. Vai vir ainda muitos projetos, entendeu? Enquanto isso, na line principal de Valorant, os resultados que deixavam o gosto de quero mais exigiam mudanças. Do capitão Siduzord ao planejamento da diretoria, era hora de repensar mentalidade, comportamento e até a line-up. Chamar o Xenon pro Split 2, mano. Por algum motivo, eu sou uma pessoa que sempre entra em muito live aleatória, sabe? Você é prova, você faz live, algum momento eu já vou te passar na tua live. Você pode não saber, mas eu já passei lá. E o Xenon tava em live uma época, assim, jogando Ranked. Eu percebi que o Xenon não era o cara que queria se destacar matando 40 bonecos por mapa. E aquilo, tipo, me veio uma curiosidade, sabe? Tipo, esse cara pra ter num time vai ser um cara muito constante. Se ele não tá tentando se matar, tentando fazer as coisas, tipo, desesperado, só sair rushando, se eu colocar ele num time, ele vai ser um pilar. No momento que a gente precisar, ele vai estar lá vivo, ele vai estar fazendo suporte, ele vai estar pensando, vai estar, tipo, sendo algo que vai estar trazendo segurança pro time. E eu acho que foi uma aposta que, tipo, realmente fez sentido, sabe? Realmente deu certo isso. Tanto que, porra, ele chegou, destruiu no split, jogou com nós, foi direto já pra franquia e depois de um split jogando com nós. Eu acho que até saiu recentemente, não sei se viu, que ele colocou a camisa 01 na BBR, é número de goleiro, eu jogo pra trás. Alguma coisa assim, ó, a camisa dele. Porque ele realmente joga pra trás, mano. Ele joga parado de trás, tá ligado? Quando essa aposta deu certo, isso abriu um pouco minha mente. Eu preciso de um cara que é coletivo. Se eu falar que a função dele é essa, ele vai fazer essa função até o final. Pô, como que a Stellar é campeã, sendo que tem pessoas ali que nem tem tanto destaque? Porque ninguém visou esse ponto de, cara, quero me destacar sendo o melhor individualmente. Todo mundo é coletivo. Outra mudança inesperada foi a repentina aposentadoria de BLD, que deixou a tela do jogo pela tela das planilhas, dedicando-se a projetos fora do competitivo. Cara, eu falei que desde quando eu entrei, né, desde quando foram as negociações, que eu não conseguiria estar morando em GH. Acabado de ficar, acho que um ano morando em outra GH pra jogar o VCB que querem lá, né? Depois engatar em outro projeto, morando em GH, pra mim não ia funcionar. E aí eles aceitaram, né, que fosse no quesito de fazer bootcamp, né? A gente ia pra lá, fazia um bootcamp, ficava ali um mês, 2 meses, jogava o split e depois voltava pra casa, né? E aí tudo certo, mas depois que acabou o primeiro split, tiveram algumas mudanças, né? Essa mudança foi que seria obrigatório ali tá dentro da GH, tá morando na GH. E esse foi o principal motivo que me fez realmente afastar ali de continuar querendo ser jogador profissional. Eu acho que chegou um momento que eu tive que tomar a decisão de ou tento de novo recomeçar, ficar free agent, fazer todo aquele grind inicial, ou então, né, continuar no projeto que eles tinham me apresentado, só que fazendo outras funções dentro da org. E pelo momento de vida também e pelo jeito que o cenário tava ali, preferi me aposentar mesmo e seguir outros caminhos que eu iria estar conseguindo agregar, não só, né, dentro do servidor, mas fora do servidor também. Para substituí-lo, muitos nomes foram cogitados, mas o destino parecia óbvio. Gui, que já havia sido testado antes do Split 1, voltava mais maduro depois de sua passagem pelo México. Ao lado de Siduzord, o entrosamento foi imediato. Cara, a minha chegada na SLF foi um pouco boa, porque eu vinha de um momento muito ruim. O split que eu tive na Liberty junto com os meninos, meu individual tava muito bom, tava muito confiante. E acabei indo pro Latam Norte, achei que ia dar uma melhorada lá treinando com os times da franquia, só que acabei entrando meio que num burnout com coisas externas, sabe? Então eu cheguei na Estelar ali no Split 2 de 2024 e ficamos ficando em quarto. Eu não fiquei satisfeito com o meu individual, sabe? Ficou esse sentimento de, tá, não é ainda o que eu quero, o que eu sei que eu posso, sabe? Na época, o BLD realmente não tava mais no foco, né? Era um momento que o cenário já tava meio que destruindo, né? Ficando em pedaços. E o BLD, mano, com a sua pouca idade, né? Ele não tinha mais o tempo de ficar, tipo, se dedicando o tempo todo só para jogo. Não tinha muito mais o que ele pudesse agregar, como se ele pudesse evoluir. Como se ele realmente estivesse dando, tipo, a vida dele para aquilo. Eu acho que a gente precisava de alguém assim.
E isso foi até a conversa que eu tive com o Pala na época, sobre a gente precisar de jogador que, mano, tratasse a entrada na Stellai como se fosse a última chance, sabe? Quem me falou do Gui foi o Pala, inclusive. Eu acho que o Pala e o Gui era amigo na época, vindo de uma experiência muito ruim também, né, que ele teve no México. Juntou meio que tudo isso. Eu acreditei, eu falei assim, mano, pode ser a boa. Eu não tinha nenhum outro nome em mente, sabe? Ele caiu de paraquedas num mundo que eu falei assim, mano, faz sentido isso existir, sabe? E, cara, acho que deu certo, né? Se pá. Mas o time fechado não durou muito. No alto da franquia, mudanças no cenário alteraram os planos. No último dia da janela, Pala foi vendido ao MIBR. Como se estivesse escrito, o destino abriu espaço para a entrada de PXS, inscrito a tempo de compor a nova Stellai. Eu joguei o primeiro split pela Stellai e acho que de longe eu fui um dos maiores destaques daquele split. Eu tinha mandado muito bem. E durante o split já tinha rumores já de sondagem de outras equipes. E o MBR foi o que entrou em contato mesmo e começou a negociar com a Stellai. Foi um momento de bastante apreensão minha, porque tudo estava sendo muito novo, muito rápido. Sair de uma organização como a Stellai e ir para uma organização como o MBR, sabendo que a Stellai foi quem conseguiu me colocar lá. O time estreou com derrota para a TBK por 2-0. O início parecia desandar, mas a estrela de um novo jogador começava a brilhar. Cara, segundo o split do VCB do ano passado, mano, eu acho que foi também mais um divisor de água pra mim, né? Foi um momento onde eu queria vencer muito e depois disso eu queria só desistir de tudo, né? Então foi um momento que o meu amiguinho Burnout bateu até, porque eu tava tentando muito evoluir visualmente e foquei tanto nisso que eu não sabia mais o que era qualquer coisa além de Valorant. Eu tinha o PX, que já era uma pessoa mais experiente. Eu tinha o Xenon, o Gui também. E eu acho que a pessoa menos experiência ali, na época, era o Nix comigo. Eu acho que todo mundo tinha uma metodologia de trabalho diferente, mas todo mundo ali era muito bom jogador. Cada um se complementava, né? Então, por exemplo, na época, a gente precisava de um cara comunicativo e o PXS apareceu. Cara, o PXS fala muito, mano. É isso, velho. Eu falo brincando pra zoar ele, mas, cara, em questão de time, ele é um cara muito proativo. Pra nós foi um facilitador de água. Então, eu não considero o Split 2 como um fracasso. Mesmo a gente tendo perdido, né? A última partida perdemos para 2G. Foi o que tirou nós do Ascenso e também do Malan. Eu considero aquele split também algo para que eu aprendi mais uma parte de como trabalhar sendo um IGL, sabe? Porque eu batia muito cabeça com os três moleques. Xenon falava que eu precisava ser de alguma forma, PXS, até o Gui. Então eles passaram muito feedback para mim, eu passei muito feedbacks para eles. A gente brigou muito, mano, brigou muito para tentar se acertar. E eu acho que eles me mostraram outro caminho que eu também tinha que seguir. Esse segundo split foi algo que realmente me cansou muito, porque eu tava aprendendo muita coisa coletiva, muita coisa individual, e não ter o resultado que eu esperava, eu acho que me destruiu, sabe? Tipo, realmente fiquei muito cansado a ponto que não queria mais jogar. No terceiro split eu não fui nem em GL, porque eu tava pensando realmente em parar, porque eu recebi tanto feedback, tentei evoluir tanto, eu achava que não era suficiente ou realmente que eu conseguia ser bom, sabe? Foi algo que realmente fez eu ficar pouco fora da curva, sabe? Então eu consegui absorver aquilo e depois de ter um tempo para pensar sobre, foi algo que me fez evoluir muito. Então no ano que vem, ou esse ano agora, eu vim com uma experiência gigante como ser um IGL, como ser um capitão dentro de um time, sabe? O segundo split ele foi mais tranquilo. A gente já tinha uma experiência, querendo ou não, mas foi difícil porque a gente teve que trocar 2 jogadores, né? Foi bem mais difícil. Eu e o Cidane a gente já se conhecia mais, só que os moleques já tinham experiência, né? O PXS que chegou e o Xenon já tinha jogado várias VCBs, né? Então acho que a adaptação foi bem tranquila, o trabalho ficou bem mais fácil também. A gente demorou para engatar um pouco no início, mas a gente criou uma sinergia boa e conseguiu um bom resultado. Melhor do que no primeiro split, né? O resultado do Challengers foi esse: Galores como grande campeã e a 2G no Ascension. A Stellai, que eliminava os favoritos da Hero Base e Red, parava nas semifinais e encerrava o Split 2 na 4ª colocação. Melhor que o Split 1, mas ainda longe do título sonhado por Siduzord. E eu tive uma participação na montagem do time. Eu trouxe o Gui, que era uma peça que a gente já queria. Vetei o Base, que talvez tenha sido um dos meus grandes erros. O Xenon foi um tiro certo do Sidu e o PXS foi um tiro certo do Moura. E aí quando acaba o split, o time fica em 4º lugar. E fica assim, em 4º lugar, podendo cair em segundo, em primeiro, sabe? Foi uma coisa bem bizarra.
porque o time tava jogando bem. E aí isso foi em julho, mais ou menos, o contrato deles ia até agosto. E aí foi o tempo que eu consegui, cara, colocar minha cabeça no lugar pra gente organizar isso, refazer o time. E aí, tanto o Xenon quanto o PXS não quiseram ficar, eles foram pro CS. E eles realmente competiram uma época no CS. Engraçado que eles estavam no CS, 2 meses depois, 3 meses depois, eles estavam na franquia, tá ligado? O Gui ficou. O Gui gostou muito de jogar com o Sidu. E ao mesmo tempo, a gente tinha o Academy. Ele não estava rodando da maneira que a gente gostaria. Foi um pouco do que a Elevate passou agora também, quando você monta um time. Os jogadores que a gente escolheu e quando montamos o time, cara, era um encaixe perfeito, né? Então o Davi, o Cauã e o Onyx já se conheciam, já tinham jogado juntos. O Kring fora da curva, e o Natali, uma promessa absurda que a gente descobriu no processo seletivo, e o Badara, que era prata da casa. E, cara, isso foi uma pena. O projeto não ter dado certo, e não deu certo porque a gente tinha os 6 jogadores. E nessa época, não tínhamos coach, né? E nesse momento foi quando surge o BLD, que estava atuando em outros projetos na line principal. Ele ajudou bastante no segundo split, mas ele não tinha ainda uma atuação fixa dentro da STLI. E é quando ele surge com um bom resultado de um mês no Academy. E a gente entendeu, caramba, o BLD ele entende de Valorant, ele entende de pessoas, ele entende de processo, ele entende de competição. Vamos sentar com o BLD, vamos falar pra ele o que a gente quer e vamos deixar ele conduzir o projeto do Valorant de uma maneira que os resultados eles surjam naturalmente, né? Não seja por acaso, mas seja resultado de um processo. Então, relacionado depois, né, que teve a aposentadoria, o que eu iria fazer, qual que seria o meu planejamento, assim, realmente eu não tinha nenhum, né, eu estava à mercê ali, eles falaram, você quer continuar na org, fazendo outra função? Eu falei, quero, realmente abracei ali a causa, entendi realmente a grandeza que isso poderia se tornar. Fui ali para streamer, depois eu fui cuidando do projeto Academy, que eu estava teoricamente como um manager ali, aí depois eu fui coach dos meninos durante acho que uns 4 ou 5 meses. Fui sempre sendo ali meio que realocado de função e hoje, acho que desde o começo do ano, eu tô como manager ali, ou então faz tudo. Sinceramente, não sei a palavra certa, mas tô cuidando das lines de Valorant da Stellar, tanto a inclusiva e também a masculina. Enquanto BLD e Ciruzord pensavam o futuro no competitivo, outra frente expandia os horizontes da Stellar. Um projeto social. Ele foi incumbido de fazer funcionar essa parte social. O projeto da Stellar tem um social que faz com que os jovens possam entender o que é esse mundo dos games, dos esportes, e saber que qualquer um pode trabalhar nesse meio, não só os que jogam, e isso pode ser uma ferramenta de acesso na nossa sociedade, né? E aí a gente chegou nessa base mesmo que eu acabei de falar, a gente mostrar o universo de possibilidades do esportes. Então, assim, as pessoas podem trabalhar no esportes mesmo não sabendo jogar, mesmo sendo ruim igual eu sou. Elas podem jogar e podem fazer live, elas podem ser médicos, eles podem ser psicólogos, podem ser fotógrafo, podem ser marketing, assim, várias profissões normais podem ser direcionadas para trabalhar nessas áreas. É um mercado de trabalho que cresce muito, tem muito investimento, e a gente quer dar esse acesso para as pessoas menos favorecidas, né? Então, aí que é o sonho além do jogo, é isso. Não é só o jogo que existe todo um sonho por trás que pode dar oportunidade para muita gente. Um hub focado em games e esportes. Na verdade, a gente acredita na profissionalização e no investimento em infraestrutura dentro do cenário para promover o crescimento dele. O sonho além do jogo segue como o principal projeto social da Stellar. Impacta centenas de jovens pelo Brasil, descentralizando informação e democratizando o acesso à cultura dos esportes. Jovens apaixonados por jogos passam a entender o mercado, a buscar profissionalização e novas oportunidades. De volta ao Valorant, a debandada de organizações no cenário inclusivo do Game Changers despertou na Stellar o sentimento de que era hora de estar ali. Afinal, se a UDK estava, por que não nós? A gente sempre acompanhou o GC, já existia uma cobrança, não era excessiva, eu acho que era natural, um pedido natural da comunidade por a gente ter um time no GC. E era uma vontade nossa, mas a gente também não sentia que a gente estava preparado. Só que no processo seletivo do Academy, a gente tinha conhecido a Mari. A Mari ela é não binário, se enquadra dentro dos requisitos do GC.
E ela tinha, cara, feito uma campanha excelente no Academy. Ela chegou a representar o Academy em um campeonato. E ela acabou não passando no final, até porque, como eu falei, a gente teve nomes excelentes também no Academy. Mas eu falei pra ela, olha, em algum momento vamos trabalhar juntos de novo. E a Mari sempre teve um carinho muito legal pela Estelar, acho que pelo processo todo dela aqui dentro. E aí, quando a Loud ela sai do GC no final de 24, a gente entende que é um momento de entrar, porque a Loud saiu. Eu acho que tá aí, tem espaço no coração da galera por mais uma org. E aí, nesse tempo, eu tava passando o TikTok e vi um vlog da Lobinho, cara. E ela tinha um perfil de criadora de conteúdo, somado com jogador e etc. Ela poderia fazer um trabalho excelente nesse lá. E aí a gente discutiu aqui internamente, ó, vamos montar um projeto, mas nesse projeto vai ter que ter a Mari e a Lobinho. Eu tava numa fase que eu queria muito me tornar uma jogadora profissional. Então, com isso, eu comecei a fazer vários vídeos no TikTok que chamavam do zero ao pro. O legal é que a comunidade realmente abraçou esses vídeos e, por muita sorte, o Thiago, ele assistiu e decidiu entrar em contato, falando que tinha planos de montar um projeto inclusivo de Valorant na Stellai e que gostaria que eu fizesse parte dessa meio que embrionagem do começo do projeto. Eu fiquei muito honrada, né? Claro que na hora eu falei, mano, bora. Mas de montar um projeto com uma organização que eu já conhecia, pra mim foi uma honra total. Então, fui na call com o Ti, ele me explicou quais eram os objetivos do projeto, que tinha esse planejamento de ser algo a longo prazo, que normalmente é muito difícil, não só no cenário inclusivo, mas no Valorant no geral. Você vê que tem muitas trocas quase semestrais. Nesse começo, eu conheci a Marizinha, que foi minha parceira ali de começo de projeto, e nós duas fomos conversando, junto com a organização, né? Quais seriam as outras 3 jogadoras que completariam o nosso time pra gente começar a competir no Game Changers. E aí, no final, a gente fechou o time com a Yumi, a Ripmel e a Mandité. E, cara, esse time era muito, muito incrível, muito, muito bom. Eu acho que eu evolui muito com essas meninas. Quando juntou todas na casa, a gente recebeu as camisetas. Inclusive, o anúncio que a gente fez, que estava meio relacionado com basquete, eu que tô envolvida aí, foi culpa minha, tá? De colocar o basquete, então eu espero que vocês tenham gostado do nosso anúncio. Foi muito especial. E eu acho que esses meses que eu passei com a Stellai como pro player e depois como pro player e criadora de conteúdo, foram extremamente especiais pra mim, eu sou muito grata. Então, Ti, quando você assistir isso, muito obrigada de verdade pela oportunidade que você me deu. E para liderar esse projeto, uma velha conhecida. Eu fiz um teste pra entrar no Academy antes da Stellai, e o Ti gostou muito de mim, porque eu quase passei, acho que eu fiquei em 6º pra passar, assim, ficou entre eu e o Davizão na época. E o Davizão passou, porque o cara é massa, né? Só que eu fiquei, tipo, com um aviso, assim, a gente gostou muito de ti, a gente queria fazer alguma coisa contigo, a gente pensa em, no futuro próximo, talvez, criar uma line GC. Quando isso acontecer, a gente vai falar contigo. E daí deu, acho que uns 4 meses, mais ou menos, e o time mandou uma mensagem falando que a Stellai estava pronta para fazer uma line GC e queria montar uma line GC junto comigo. Chamou eu e a Lobinho, e daí a gente montou a line junto. A experiência mais legal, assim, pra mim, tipo, quando a gente tava no GC, foi quando a gente teve a oportunidade de ir pra GH e jogar junto, uma do ladinho da outra. Acho que isso daí foi bem importante pra mim, que era uma das coisas que eu falei lá atrás na Academy, teve uma entrevista, e eu comentei nessa entrevista que eu queria estar no time porque eu queria jogar perto das pessoas também, queria jogar. Eu gosto dessa conexão de jogar no ladinho uma da outra, assim, com o PCzinho, eu sempre quis fazer isso, e daí, tipo, ter realizado isso foi um negócio muito legal. E as meninas são muito legais também. Eu vou confessar, assim, tipo, eu sempre quis jogar profissional, né? E daí eu olhei no Twitter que postaram que tava fazendo um processo seletivo, eu falei, eu vou mandar, né? Não vai dar nada, mas eu vou mandar ali. Do nada eu recebo uma mensagem de que eu fiquei entre as primeiras selecionadas, assim, pra jogar, e eu entrei em choque, né? Porque era um sonho muito grande, eu nunca tinha jogado um time com nome de org, né? Eu sempre joguei em fake, todos os campeonatos que eu joguei foram em fake. Dito isso, passei. E me assustei muito, porque só tinha meninos e eu. Mas no todo foi muito legal, porque os meninos eram bem legais também, tipo, eles me trataram super bem. A etapa final, pra selecionar as pessoas pra Academy, eram 50 pessoas jogando uma hub, se não me engano eram 50. Era muito da hora, tipo, eu acho que eu peguei muita experiência pelo fato de que eu sempre joguei no GC. Eu sinto que, tipo, inclusive a gente joga com mais calma, tática, e no misto é só
parece que é W, principalmente hub, assim. De início eu penei bastante, porque era bem diferente, mas foi da hora, assim. Tipo, eu penei, mas foi num âmbito legal, sabe? Não é sobre ter pressa pra chegar. É sobre ter coragem pra fazer o que for preciso. Não é sobre já ter alcançado seu objetivo antes. É sobre conhecer o caminho e saber o que vamos enfrentar. É hora de dar um passo. Ir além desse planeta. O que a gente tá fazendo aqui? Sei lá, foi ideia do roteirista. Bora pra casa, mano. Com tantos projetos acontecendo, a Stellai fazia o movimento oposto a outras organizações: descentralizar o conteúdo. Com um blog já estruturado e uma equipe de jornalismo, a marca se tornava um verdadeiro hub de esportes. Cada pilar passava a ser uma vertical autossustentável, com o mesmo objetivo: alcançar o maior número de gamers, levando educação, entretenimento e profissionalização. Vimos que o mundo dos games precisa de mais. Que façamos mais. Não só por nós, mas por nossa comunidade. Agora, a busca pela vitória não virá somente dentro do servidor. Ela acontecerá todos os dias. A Stellai deixará de ser uma equipe tradicional de esportes eletrônicos e passará a servir a nossa comunidade de uma forma além desse planeta. Um novo hub, um novo jeito de enxergar o mundo, inovando, criando e competindo. Conteúdos originais, feitos de gamers para os gamers. Assista 24 horas de conteúdo, construa uma comunidade, descubra o que acontece no nosso mundo e o melhor, torça para um time. Aprenda e faça parte de uma nova era como a gente. Stellai, além desse planeta. A missão era clara: contribuir para o desenvolvimento do esportes no Brasil com conteúdo de alta qualidade. A visão: acreditar que a alta performance nasce da inovação, da colaboração e do desenvolvimento contínuo. E os valores: acreditar nas pessoas, promovendo aprendizado constante e evolução profissional para todos. De volta ao Valorant, uma reestruturação completa. Com BLD no planejamento, a ideia era repetir a receita do sucesso que trouxera Pala e confiar na evolução de Seduzord. Mas, para isso, a comissão técnica precisava mudar. Ao lugar de Moura, entrava o experiente Fônix, com passagens pelo México e histórico ao lado de Gui. No lugar de Frog, uma aposta, DGX, que vinha de bons trabalhos na Legacy e Endgame. Acabou esse split, o BLD já tinha assumido como head de Valorant, ele estava fazendo ainda uma transição, estava aprendendo, mas ele tinha identificado alguns problemas. Ele montou pra gente um relatório, ele pegou ali o feedback da galera sobre o time, a gente sempre fazia isso. E aí o time se mostrou insatisfeito com o trabalho do Moura e muito insatisfeito com o trabalho do Frog. E isso fez com que a gente tomasse a decisão de mudar a comissão técnica. Então a gente conversou com o Sidu, o BLD conversou com o Sidu. Um dos fatores é que o Moura não conseguia extrair do Nyx o melhor dele. Só que ao mesmo tempo que isso aconteceu, a gente decidiu tirar o Nyx. Tinham mais pessoas que estavam atuando no meu lugar. Eu acho que quando a gente dá espaço para isso acontecer, as coisas acontecem. Eu tinha perdido um pouco de espaço no Valorant para um outro profissional. E ficou Sidu e Gui. E aí, cara, a gente percebeu que, pra mim, eles tinham isso muito claro, né? O Sidu e o Gui falaram: olha, já aprendi tudo que eu podia aprender com o Moura, a partir de agora eu não consigo aprender mais nada. O Frog também só me passa estatística que eu não consigo extrair nada. Então a gente falou: beleza, vamos mudar um pouco o formato. A decisão do Nyx já tinha sido tomada, conversei com o Nyx. O Nyx é um cara que, cara, sou apaixonado pelo Nyx profissionalmente, pessoalmente. Ele é alguém que merece sucesso. Conversamos com o BLD, vamos fazer diferente, cara. Vamos fazer o seguinte: já que a gente vai promover o Kring, vamos trazer um coach experiente para cuidar do time. Eu acho que o Sidu precisa agora dessa experiência, né? Com os coaches brasileiros que ele teve, os coaches que atuaram, né, no Tier 2, ele já extraiu bastante. Vamos trazer alguém com mais experiência e vamos trazer um segundo coach, um coach assistente, que vai trabalhar individualmente com os jogadores, né? E aí a gente trouxe o DGX, cara. O DGX é um cara que tinha feito um trabalho excelente em game, a gente queria ter trazido ele pro Projeto Academy, só que ele acabou indo pra Legacy trabalhar com o Fluir, e a Legacy não foi tão bem, só que eu acreditava muito no potencial do DG. O DG também é um cara genial, assim, de Valorant, tem muito Valorant. E aí a gente trouxe ele, aí o DG, cara, explicou que ele era CLT também, que ele ganhava muito bem sendo CLT, que já tinha tido time, tinha a mesma experiência e tal. O cara era um cara perfeito para lidar com o que a gente queria, que era a transição do Academy, da Line Academy, pro time profissional e para apoiar o time, o Fônix e os jogadores
no trabalho individual. E o Phoenix, cara, eu não me lembro se em algum momento a gente questionou, se a gente teve uma segunda opção. De coração, eu não me lembro. Eu acho que desde o momento que a gente decidiu que era o Phoenix, foi o Phoenix. Na lineup, mais mudanças. Xenon e PXS seguiam outros rumos. Em contrapartida, Gui permanecia e vivia seu auge competitivo. Siruzord, mesmo abalado pela pressão, resistia. Já Nix deixava o time após uma decisão conjunta da comissão e staff. Desde que eu tive conversa com o Ti, eu perguntei pra ele o que ele almejava. Se era projeto a longo prazo ou a curto prazo. E eu vejo que desde a franquia ou desde muito tempo, sempre times que mantiveram o core e projeto a longo prazo deram certo, sabe? Então quando eu tive com essa proposta pra mim, acabei que eu abracei o projeto, sabia que eu acabou ficando só eu, né? Se o Zord era bom, e só faltava a gente achar as peças, sabe? Então quando a gente achou as peças, a gente sabia já que ia dar certo. Porque como eu falei, no Split 3 eu até pedi pra parar de CGL, e porque eu queria focar em outras coisas na minha vida. Eu realmente tinha aceitado que eu era ruim só. Eu falei assim, mano, eu sou ruim. Eu não sei ser capitão, não sei ser IGL, não sei trocar tiro, não sei fazer porra nenhuma, tô velho, vou fazer outra coisa. Daí que entrou até o BZN, né? O BZN entrou como IGL. Eu tava, tipo, num processo de... chegando na aposentadoria, sabe? Então eu tava, tipo, realmente tava jogando, pensando, tipo... Ah, essa aqui é minha última split, cara, vou tentar jogar mais leve, né? Eu falei, cara, eu não sei, não quero continuar, tô cansado, não tô jogando bem. E as pessoas sempre, tipo, falam, mano, continua, você joga muito, é só um detalhe, evolução, caralho, é 4. Então, e eu vendo, tipo, tudo que eu passei, comecei a absorver, pensar tudo nesse aspecto, eu pensei, tipo, cara, quero continuar jogando, e a Stellai me deu essa chance desde o início, né? Então, eu queria continuar a Stellai e eu queria ter um projeto que eu conseguisse continuar fazendo o que eu tava fazendo, continuar evoluindo, né? Eu não tava esperando sair no terceiro split, mas eu achava que para esse ano, né, 2025, a possibilidade era alta, pela minha performance e tal. E eu tentava ajudar o time fazendo minha função, dando jogo, mas matar era algo que não acontecia toda hora. E eu sabia que uma hora ou outra eu ia ser tirado. Mas tá tudo bem, é o jogo, né? Para completar o time, novas apostas. PHC, um jovem promissor que trocava a função de duelista pela de controlador. E Kring, que meses antes se candidatava ao Academy e agora assumiu o papel de duelista no time principal. Para liderar, o IGL não seria mais Siruzord, e sim BZN, jogador experiente que trazia uma nova visão ao projeto. PHC era um moleque que tava se destacando muito na ranqueada, e ele fazia também live todo dia. Eu também conheci ele dessa época e eu também gostava de, tipo, pô, moleque jovem, com mira, ele jogava bem, quem não vê, eu acho que todo mundo já viu a live do PHC, ele é um cara que fica o tempo todo eletrizado, animado, então na época eu já queria, tipo, trazer ele pro time. Tinha o Kring, né? E ele tava se destacando bastante ali nos campeonatos Tier 2, Tier 3, até mesmo nos treinos que eu acompanhava, então tava muito em contato direto ali com os meninos, porque eu tava fazendo a função de coach deles, né? E, cara, esse moleque tinha muito potencial. E a gente acabou trazendo o BZN, né? Eu trabalhei com o BZN na 00, ele fazia um bom papel de capitão, mas no nosso time acabou não dando liga também, essa parte. No grupo B, a Stellai começou com tropeço frente a Team Liquid, que vivia um grande momento e anulou qualquer chance de estreia com vitória. Agora, o trabalho precisava dar resultado. Mais uma vez, a quarta colocação, e a pergunta permanecia: aonde a Stellai estava errando? A resposta, curiosamente, não estava no Valorant, mas sim no Rainbow Six. Turns procurou e achou. Que balinha, hein? Que balinha pra cima do boletão. Lindo trabalho, olha o Turns! Finalizou 2! Tem a C4 na mão, aí ficou easy demais. Ah não, é a 12, o Gomes pegou, vai tentar plantar de novo. Meu Deus do céu, será que dá tempo do Turns subir? Dá, né? Dá, já deu, tá lá, finalizado! Turns é o nome do round! Você viu o timing que eu falei, meu Deus, velho, o Turns, ele aproveitou o gap do gap, impressionante. Em resumo, 2024 foi um grande ano para a Stellai. No universo dos esportes, projetos raramente duram tanto e entregam resultados tão cedo. Mas a Stellai fez diferente. O que vimos foi uma cartilha de amor. Amor ao jogo, amor ao cenário, amor às pessoas. Cada membro que passou por esse projeto deixou uma parte de si.
Cada decisão, cada partida, cada vídeo e cada live foi uma oportunidade de mostrar o que significava ser Stellai. A Stellai de 2024 foi um pouco de Siduzord de BLD no Valorant. Foi um pouco de Nyx e Gui, no R6 de Joe, Derneca e Cross, no Academy de KWN, Davizão e Natali, no GC de Lobs, Mari, Mel, Ayumi e Mandy, nas redes de Mitro, Tog e Kinsa. Foi também dos que começaram tudo, Xiaobin, Panda, Madara, Hagassan e Frog. Foi de quem acreditou, como Vlad e Rodrigo. Se isso foi Stellai em 2024, imagina o que será 2025.